Oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, sexta-feira, já acabou a semana. 30 de maio de 2025. Satisfação em estar de volta com você, viu? Ao vivo, com mais uma edição do programa Opinião. Satisfação enorme, imensurável mesmo, estar com você a cada noite, sempre trazendo uma entrevista importante, com boas informações, agregando valor ao seu dia, né, ao seu fim de dia em termos de informações. Por exemplo, hoje vamos falar de segurança pública, notadamente aquelas que estão ligadas diretamente à terceira DP, a terceira delegacia de polícia, o que ela faz, o seu nicho de trabalho, enfim, a sua dinâmica, tudo isso e muito mais, porque está a postos aqui o novo titular da terceira delegacia de polícia, que é o glorioso, já esteve conosco aqui algumas vezes, mas à época lá pelos lados representando a DEF-VA, Delegacia de Roubos e Furto de Veículos. Agora ele está com nova missão aí, que é o Diego Martimiano. Então, ele dessa delegacia que eu falei, que é a terceira, é especializada em crimes de menor potencial ofensivo. Paulo Coelho, o que é isso, Paulo? O que são os crimes de menores potenciais? Daqui a pouquinho ele vai responder, o glorioso doutor Diego. E isso e muito mais, tem muita coisa que você nem imagina que a terceira está a cargo aí de responsabilidade da terceira delegacia de polícia. Então fique atento, porque o programa vai começar agora, não sem antes ter o cumprimento tradicional do meu glorioso e friento Lorenberg. Chegou aqui batendo o queixo e olha que nem frio está, não é? Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Está esfriando mais à noite, né, Lorenberg? Porque de dia é um solão daqueles de Cuiabano. Durante o dia foi calor. Calor total, né? E à noite... Mas para tomar banho continua, a água está muito fria, rapaz. Mesmo a água, põe no quente lá, põe no máximo de quente lá. Para tomar banho até que não, para sair do chuveiro, que é um... Você tem que ensaiar umas 15 vezes depois que tem que... Enfim, diz que até a terça-feira tem frio aqui, né? Mas eu não boto muita fé, não. Mas, de todo modo, a meteorologia costuma não falhar. Nos últimos tempos está sendo mais precisa, né? Então, frio para as bandas de cá, inclusive em solo cuiabano, continua, segundo essa previsão aí, até terça-feira. Doutor Martimiano, muito bom ter aqui. O Diego, eu queria que você dissesse aqui o que, na verdade, faz a terceira DP. É lógico, eu já falei aqui, mas eu queria exemplos, não é? Daquela demanda que vocês diariamente têm por lá, têm que resolver. Boa noite, bom tê-lo aqui no Opinião mais uma vez. Boa noite, Paulo, meu amigo. Boa noite, professor Lorenberg. Primeiro dizer que é uma honra, né, estar novamente no programa. Tenho participado, né, como você disse algumas vezes aqui, é sempre uma honra representando a Polícia Civil. Bom, agora numa nova missão, né, estive algumas vezes aqui como titular de outras unidades. Agora estou como titular da terceira DP, como você disse, né, é a delegacia que é especializada em infrações de menor potencial ofensivo. O que são as infrações de menor potencial ofensivo? A Lei 9.099 de 95 criou o Juizado Especial Criminal. Então, em relação a alguns crimes específicos, né, essa lei trouxe alguns princípios visando, né, a celeridade do procedimento. A gente sabe que, em regra, a justiça é morosa, e o que é natural, né, porque a gente precisa de uma apuração minuciosa de crime, a gente está tratando de liberdade, né, então é um bem jurídico muito importante. Mas a Lei 9.099, né, em relação a alguns crimes, que é aqueles crimes que têm pena máxima até 2 anos, e as contravenções penais, ela trouxe alguns princípios visando a celeridade, visa a economia processual, né? Então ela trouxe o princípio da oralidade, da celeridade
Então criou um procedimento chamado termo circunstanciado de ocorrência, que substitui um inquérito policial. Então esse é um procedimento mais célere, né, que na verdade, né, ele visa não o encarceramento. A gente tem em regra, né, na segurança pública aquela ideia de encarceramento do criminoso. Mas nesse caso não, né, a gente precisa a reparação do dano, né, e a composição, né, a mediação, é a pacificação social. Então temos os crimes, né, é muito comum na delegacia, os crimes contra a honra, né, calúnia, difamação, injúria, né, aqueles crimes, a gente brinca, que é aqueles crimes do cotidiano, né, ameaça, lesão corporal, né, que são a ponta de um iceberg, que se ele não for reprimido, pode virar um crime pode se transformar num crime mais grave. Mas assim, tenta-se, de todo modo, o consensualismo ali, né? Que ambas as partes entrem num consenso e evite, né? Existe uma insistência da autoridade policial e dos seus... Vocês têm lá psicólogos, por exemplo, não seria nem psicólogo o caso, mas seria pessoas que têm essa capacidade de... Ou fica a cargo só da autoridade policial mesmo para fazer com que haja ali, insistir num acordo? Não, né? Nossos servidores, nós temos na delegacia, né? Além dos delegados de polícia, nós temos investigadores, escrivães, temos estagiários de pós-graduação, estagiários de graduação, residentes técnicos, e essas pessoas passam por um treinamento, né, de atendimento ao público. A terceira DP é uma delegacia diferente das demais, né? A gente tenta fazer um acolhimento, né? A vítima, ela chega ali, às vezes, né, numa situação de vulnerabilidade, e nós tentamos fazer um acolhimento e tentar pacificar um conflito, evitando que ele se escale, né? Então, é instaurado um termo circunstanciado, é ouvido a outra parte, tentamos, né, uma conversa amigável. Em regra, né, as vítimas elas só querem uma retratação, às vezes uma reparação do dano que sofreu. Então isso evita uma judicialização extrema dos procedimentos, né. Alguns crimes, né, esses crimes de menor potencial ofensivo, né, a gente fala que são crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então depende da representação da vítima. E grande parte das vezes a vítima não quer, né, um processo demorado. Quer uma retratação. Ela quer uma retratação, uma reparação do dano. Né? Então, em regra, a gente faz a oitiva, encaminha, né, para o GCRIM. No GCRIM também é feita uma audiência preliminar, é tentada uma composição civil, posteriormente uma transação penal. Então a ideia é uma justiça restaurativa, né? Não é encarcerar, não é aquela ideia de punibilidade, mas sim de reparação dos danos e evitar a escalada de conflitos. A maioria dos casos tem êxito. Não, a grande maioria, sem dúvida nenhuma, né? A grande maioria tem. Nem o autor quer também um processo moroso, quer responder um procedimento, quer uma sentença condenatória. Em regra, né, a gente tenta solucionar os conflitos sem precisar de que haja um processo criminal. Bacana saber disso. Honestamente, eu sabia que no arcabouço da PJC tinha esse setor, esse departamento, mas eu não sabia que estava estruturado numa delegacia. E é bom saber disso, porque daqui a pouco eu vou pedir, inclusive, para o doutor Diego trazer aí mais informações de como acessar, tiver os contatos, o endereço propriamente, né? Porque até você encurtar caminho. Você sabe que qualquer coisa, hoje você diz que 190, aí distribui para lá para o CIOS, e aí... Não, aí se você tem o contato da delegacia, você sabe que tem alguém que vai tratar especificamente daquela causa, não é? E daqui a pouquinho eu vou perguntar também sobre as causas, por exemplo, que não é as mais comuns, enfim. A gente vai trazer mais detalhes para você, fique atento, daqui a pouquinho passa o endereço direito, para que você procure, se necessário for, e tomara que não seja necessário você procurar uma delegacia para suas causas aí. Professor. Delegado, antes de mais nada, delegado, a nossa alegria de tê-lo aqui mais uma vez, todos nós ganhamos muito, sobretudo para falar sobre a Polícia Civil, para falar de uma forma geral, embora o nosso tema seja a delegacia que o senhor toma conta. Delegado, permita-me trazer um dado aqui
Mas esse dado, na minha avaliação, é importante para a reflexão do Senhor, embora esteja distante nosso. Eu estou aqui, de acordo com o site da própria PJC, de 3 de janeiro de 2007, eu vou falar alguns dados deles que eu transcrevi, mas o meu foco é exatamente o termo circunstancial de ocorrência. Eu vou dar outros dados para que o amigo transportador possa entender do que eu estou perguntando. Então, de acordo com esse site, dia 3 de janeiro de 2007, a Polícia Civil realizou 111 operações em 2007. 111 operações de combate ao tráfico de entorpecente, roubo, receptação, exploração sexual infantil, crimes contra a administração pública, roubos e receptação de veículos, roubo de cargas, violência doméstica, comercialização ilegal de mercadorias, apreensão de pescado e pirataria. A PJC também cumpriu 3.221 mandados de prisão. Recebeu 3.600 denúncias da população e 3.283 flagrantes foram levantados na região metropolitana e registrados 91 mil boletins de ocorrência. 7 mil pessoas registraram ocorrência no meio via internet. Realizados 7.116 inquéritos e concluídos 6.285. Realizados 3.930 termos circunstancial de ocorrência. Para crimes de menor potencial ofensivo. E aí vem exatamente o ponto da minha pergunta. 2007 parece-me tão longe de nós, mas não está tão longe assim para quem estuda como o senhor, para quem analisa como o senhor. Eu pergunto ao senhor, esses 3.930 registrados lá em 2007, qual seria o número em 2024, delegado? 25? Ou, não, 20, no ano passado. Ano passado. Neste ano, no começo, o senhor tem o dado, se pudesse trazer também, até para que o amigo telespectador possa entender todo um trabalho desempenhado pela Polícia Civil. 18 anos depois, né? Lembrando que naquela época, aqui no estado de Mato Grosso, não tinha a terceira DP. Ou tinha já? Não tinha, né? Tinha. Ela é bem recente. Mas, enfim. Paulo, hoje nós temos, né, com o advento da delegacia digital, houve um incremento, né, do registro de boletins de ocorrência, né? A gente chama de cifra negra. Muitas vezes as pessoas elas não queriam sair de casa, ir até uma delegacia, fazer um registro de ocorrência. Hoje, com a delegacia digital, né, está muito mais simples, muito mais fácil. Para você ter uma ideia, na terceira DP, nós recebemos por mês, e a nossa área de atuação é Cuiabá, na capital, nós recebemos por mês cerca de 1.000 boletins de ocorrência, né, relativos a crimes de menor potencial ofensivo. 1.000? Isso. Imagina se fosse judicializar tudo isso, né? Isso seria um absurdo, a gente pararia o poder judiciário. Então, essa é a ideia, né? Hoje, por exemplo, nós lavramos esse ano 630, eu chequei hoje no nosso sistema, nós lavramos 630, né, boletins de termo circunstanciado. Grande parte das pessoas, né, ela quer fazer o registro, ela quer ser ouvida, ela quer ser acolhida na delegacia, mas ela não deseja que o procedimento, né, continue. 630 referente a quanto tempo? Não, 2025. Ah, tá. Nós temos cerca de 1.000 boletins por ano e, e desses 1.000, nós transformamos em 630 termos circunstanciados de ocorrência. O que já é muito, são muitos, né? O ano passado, fazendo uma comparação, a gente quase dobrou o número de termos circunstanciados de ocorrência. Com essa ideia de acolhimento, de atendimento à vítima, né? Porque, como eu falei, né, muitas vezes a vítima ela só quer ser ouvida, ela quer que o problema cesse. Às vezes é uma perturbação do sossego, é um vizinho que está fazendo barulho, é uma perturbação da tranquilidade, ela está tentando dormir, que com uma conversa ela consegue resolver.
E entrando nesse assunto, né, a gente está tentando, né, há um projeto na Polícia Civil para ser criado o NECRIM, que é o Núcleo Especial Criminal. Já existe em alguns estados, né? Sim, São Paulo tem o NECRIM, Minas tem NECRIM, Rio Grande do Sul tem o NECRIM. O que é o NECRIM? É que essa audiência de conciliação ocorra na própria Polícia Civil. A gente acaba fazendo isso de uma forma informal, mas não há um documento que a gente consiga formalizar desse acordo. Então, a ideia, há um projeto, né, junto com a OTJ, Ministério Público, né, e a CESP, da instalação do NECRIM aqui no estado do Mato Grosso. É que essas conciliações ocorram dentro da própria Polícia Civil, seja feito um termo, né, a gente formaliza esse termo, encaminha ao Judiciário para que ele só homologue. Então, isso desafogaria ainda mais o Poder Judiciário, que poderia, né, usar os seus esforços, que a gente sabe que também, né, a quantidade de servidores também não é o ideal, para aquelas questões mais graves, né, que demandam uma ação mais enérgica. NECRIM, está aí. Nós estaremos, eu vou até na segunda-feira, o programa Opinião vai estar entrevistando aqui o secretário de Estado de Segurança Pública, o Roveri, vem aqui, vou dar a dica para ele, vamos botar gás lá, por que a gente não cria o NECRIM lá aqui na terceira DP, para dar uma facilitada no trabalho do pessoal lá e para desafogar também, ajudar a desafogar, ou não superdimensionar o trabalho que já existe no Poder Judiciário, né? Então, NECRIM. Gostei da ideia. Hoje existe esse trabalho, mas é informal, né? Isso não perde o teor jurídico, como é que eu falo? Isso não descredibiliza a decisão tomada, o acordo tomado ali? Na verdade, Paulo, como eu disse, há crimes, né, que são os crimes de ação penal pública incondicionada, que a vontade da vítima não altera o procedimento. A gente tem que remeter ao Judiciário. Mas há procedimentos, né, os crimes de ação penal privada, ação penal condicionada à representação, que depende, né, para a gente dar o andamento no procedimento, a gente precisa, né, é uma condição de procedibilidade, essa representação da vítima. Mas é claro que se nós tivéssemos um NECRIM, um órgão estruturado, com mediadores, com certeza, né. É muito caro, desculpa te interromper. Eu fico pensando assim, por que ainda não temos? Por que ainda não temos? É porque é caro? Por que o quê? Para estruturar um NECRIM? Não, está em vias de estruturação, né? Temos até um termo de cooperação técnica, uma minuta, né? São faltas de ajustes, né, entre a CESP, o Ministério Público, o Poder Judiciário, mas eu espero que em pouco tempo seja criado e com certeza vai ajudar demais o nosso trabalho e a gente formalizando de uma maneira mais com um documento, conseguindo encaminhar para o Poder Judiciário, também acho que será mais eficiente. Ótimo. Tomara que dê tudo certo aí. Olha só, eu vou para o intervalo comercial. O primeiro bloco, o primeiro break comercial desta noite. Segue conosco aqui o Diego Martimiano, delegado da terceira DP. A gente volta num instante só. Estamos de volta aqui com o programa Opinião na sua noite de sexta-feira. O Diego Martimiano está aqui com a gente, delegado da terceira DP. Eu quero antes de seguirmos o nosso bate-papo informativo, eu quero com mais informações via GD, que é o Gazeta Digital. Confira comigo aí. Tem alguns destaques importantes. Aliás, o GD está repleto de boas informações, importantíssimas informações. Dá um clique aí no www.gazetadigital.com.br. A senadora Margarete Busetti, do PSD, assumiu a coordenação da bancada federal de Mato Grosso no Congresso Nacional, conforme estabelecido em 2024 pelos parlamentares do Estado. E na ocasião ficou definido que a deputada federal Coronel Fernanda, do PL, ocuparia a vaga no primeiro ano, seguida pela senadora no segundo ano do biênio.
Então, a atual bancada federal é composta por 3 senadores, a própria Margarete, o Jaime Campos e o Wellington Fagundes. O Jaime, que é do União Brasil, e o Wellington, que é do PL. Além dos 8 deputados federais, a Coronel Fernanda, que dissemos aqui, Nelson Barbudo, José Medeiros e Rodrigo Dazaelli, todos do PL. Aí vem o Coronel Assis e também a Gisela Simona, ambos do União Brasil, e Juarez e Emanuelzinho, Juarez Costa e Emanuel Pinheiro Neto, que é o Emanuelzinho, não é? Ambos que são do MDB. Todos se reuniram lá no ano passado para definir a nova liderança. Desde que assumiu a cadeira como primeira suplente lá do senador Carlos Fávaro, do PSD aqui de Mato Grosso, atualmente licenciado e atua como ministro da Agricultura e Pecuária aqui do governo Lula. A Buzzetti tem atuado em pautas como combate à violência contra a mulher e também é autora de 2 leis já sancionadas que referem-se aí ao pacote antifeminicídio e também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Então a Buzzetti agora passa a ser a nova líder, coordenadora da bancada federal de Mato Grosso em Brasília. Tomara que haja... Aliás, senadora, a senhora está sendo convidada já há algum tempo pelo Programa Opinião para vir aqui conversar conosco, não é? Gostaríamos muito que a senhora viesse, até por conta dessa sua produtividade aí, não é? Com as suas proposituras, essas que já se tornaram leis, e também a atuação, aqueles projetos que estão em tramitação, e, é claro, a nova missão, que é coordenar a nossa bancada federal. Bom, Lorenberg, a Buzzetti, ela chegou assim de mansinho, tranquila, e ela já tem feito uma produção que muitos aí que são velhos de guerra que não fizeram ainda, né? Então ela mostrou que veio, é um nome discreto, mas com eficiência, né? Ou não? Você não pensa assim? Paulo e amigo telespectador, veja, a coordenação da bancada, ela é importante, claro que é, até para ligar a bancada toda ao governador, ao presidente da República e assim por diante. Mas não há uma briga entre eles, não. Há um acordo entre eles. Ora é um, ora outro e assim por diante. Ou seja, grande parte deles, se não a metade da bancada, no caso de 8 deputados, por exemplo, parte dessa bancada ocupa o cargo de coordenador. Mas tão somente isso. Isso não impede que individualmente cada um deles possa tomar a iniciativa. Você não respondeu o que eu perguntei sobre a produtividade da Margarete Buzzetti. Veja, ela tem quase 2 anos, está muito aquém do necessário. Mas essas 2 proposituras dela não foram interessantes? Mas estamos aqui, Lorenberg, o Programa Opinião existe há 5 anos. Nós estamos sempre, ao longo desse tempo, batendo nessa tecla, dentre outras, não é? Mas com muita força nessa tecla aí do combate à violência contra a mulher. Aí vem alguém que está lá, comparativamente com outros tantos atuais e do passado, está produzindo alguma coisa que ambos os outros não fizeram. Então a gente tem que fazer, se está abaixo, se está aquém, se está além, não sei, mas eu sei que pelo menos... Mas eu sei, meu amigo Paulo, sabe por quê? Eu sou o único no Mato Grosso, a única pessoa no Mato Grosso que vasculha o Congresso Nacional todo. Eu olho atas e sessões, eu olho todos os projetos. Então, veja, amigos, eu estou avaliando daquilo que eu conheço e que eu sei. Daquilo que eu conheço e que eu sei, a meu juízo, está muito aquém do tempo que ela está no Senado. Simples. Ok, mas eu vou insistir, pelo menos a minha opinião, ainda que o Lorenberg não... Eu quero
enfatizar aqui, parabenizar, inclusive, a Margarete Buzelli. Eu tenho uma série de... poderia ter uma série de críticas e apontamentos que não fossem positivos, mas quando a pessoa acerta, eu tenho que levantar aqui o meu reconhecimento, especialmente por essa luta dela. Esse cadastro nacional aí dos pedófilos, então é uma maravilha, isso vai ajudar bastante. Olha só, se tivéssemos esse cadastro aí, por exemplo, há uns anos atrás, naquela ocasião que ocorreu, aquela situação que ocorreu lá em Sorriso, família inteira, né? O cidadão matou 4 mulheres, a mãe e as filhas. Isso poderia não ter ocorrido, porque haveria um cadastro e esse cidadão aí, esse sujeito que cometeu os crimes, ele tinha vindo de outros, tinha crime em outros estados, né? Então o cadastro serve para isso, uma filtragem. Então parabéns, os meus parabéns à senhora, senadora Margarete, e a senhora está convidada para vir aqui ao programa Opinião, se a senhora tiver um tempinho aí, não é? Para a gente prosear um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido. Assim como a gente falou na semana passada do Jaime Campos, né, que teve na CCJ do Senado aprovada aí uma propositura dele, que aliás foi até elogiada pelo Sérgio Moro, que é criando eu não vou lembrar, rapaz, daqui a pouquinho eu falo para você qual foi, para não falar bobagem, né? Mas diz respeito aos crimes ligados às organizações criminosas. E então, inclusive, teve delegado aqui falando, teve o desembargador falando a respeito, Marcos Machado esteve também aqui, que aliás foi um dos idealizadores dessa lei, que depois, pelo Jaime Campos, esteve sendo aprovada na CCJ e agora vai para o plenário do Senado. Enfim, o Diego Martimiano está aqui. Lourenberg, por favor. Delegado, me permita voltar ao tema da minha pergunta anterior. Da minha primeira pergunta, na verdade, é sobre o TCO. O senhor me disse, se eu estiver errado, o senhor, por favor, sempre me corrija. O senhor falou que em 2025 já foram realizadas mais de 600 termos circunstanciados de ocorrência. Eu fiz uma anotação, delegado, permita-me ler essa anotação e se tiver completamente errado, se tiver metade errado, o senhor me corrija sempre. Até porque o nosso objetivo é fazer com que o amigo telespectador possa entender o que é esse TCO. Eu anotei aqui, é um instrumento que busca diminuir o sofrimento da vítima de um determinado ilícito penal, mediante uma rápida resposta estatal que se inicia com o conhecimento do fato pelas autoridades pela autoridade policial e se desdobra em algumas providências simples, célere e com poucas formalidades. Eu gostaria muito que o senhor observasse isso, analisasse e aumentasse e aprofundasse um pouco mais para que o amigo telespectador possa entender o que é esse TCO que substitui na delegacia do senhor o boletim de ocorrência. Professor, na realidade, o TCO ele acaba por substituir o inquérito policial. Né? Até 95, até a criação da Lei 9.099, todos os crimes eram apurados mediante inquérito policial. Inquérito policial é um procedimento demorado, né, que tem alguns procedimentos estabelecidos. Né? Você precisa de uma portaria inaugural, você precisa de um relatório final. O TCO é um procedimento muito mais simples. Né? Então, a vítima registra um boletim de ocorrência de ameaça. O interessante notar é que agora, com essa nova formatação da Polícia Civil, a primeira, a segunda e a terceira delegacia de polícia está no mesmo prédio ali na Miguel Sutil. Então, a pessoa que vai na primeira ADP, que é a Delegacia de Registro de Ocorrência, ela faz um boletim de ocorrência de ameaça. Logo, ela vai para a delegacia, que é ali do lado, né? É uma porta do lado, é no mesmo local. No momento, nós já colhemos a representação, caso ela queira representar, a gente explica
qual que é a situação, o que é uma representação, né? A representação nos autoriza a instaurar o termo circunstanciado. Rapidamente a gente faz a oitiva da outra parte, né? E encaminha tudo isso para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Então não vai para a Justiça Comum, vai para o Juizado Especial Criminal, onde, né, nesse juizado são adotados esses princípios, né, da economia processual, da celeridade, da oralidade, da simplicidade. Então, já é marcado uma audiência preliminar, inclusive na delegacia nós já marcamos a data da audiência. Então, a pessoa já sai com a data da audiência marcada, diferente do inquérito policial, que é um procedimento muito mais moroso, né? Então, ela já sai com a data da audiência, tanto o suposto autor quanto a vítima, e vai para uma audiência de conciliação. Havendo a conciliação, uma composição civil dos danos, é resolvido ali, né, numa audiência una. Então é muito mais rápido, né, que a justiça comum. Então por isso que eu digo que a delegacia ela tem uma função ali de pacificação social, né, de resolver rapidamente um conflito, evitando que ele escale, né. Uma ameaça pode vir se transformar num homicídio, né, numa lesão corporal de natureza grave. Então, essa é a função da delegacia, né? E o GCRIM tem essa ideia, né, de pacificação social. Agora vamos lá. A delegacia, a terceira DP, o senhor falou aí, ela fica exatamente onde hoje? Até para as pessoas que estão assistindo ao programa Opinião, se quiserem se locomover até a delegacia, ou um contato telefônico também, como que faz para chegar lá, para acessar, para encurtar caminho, em vez de ficar denunciando ou depois ser distribuído? Paulo, a pessoa pode registrar o boletim de ocorrência na delegacia digital, não precisa ir nem à delegacia, mas se ela tem interesse, né, que seja instaurado o termo circunstanciado, né, esse procedimento que a gente tanto falou aqui, ela precisa deslocar-se à delegacia, porque a gente precisa de algumas formalidades, né, colher a representação, fazer a oitiva, né, colher eventuais elementos de informações, provas que a pessoa tem. Por exemplo, um crime contra a honra pela internet. Então, ela recebeu mensagens de WhatsApp, no Instagram, né? Então, a gente precisa que ela se desloque à delegacia e nos traga esses elementos, né? A delegacia fica ali na Miguel Sutil, número 2839. Perto da onde ali? É na trincheira ali da Avenida dos Trabalhadores, né? Tem aquela trincheira. Ah, ali perto. Isso. Exatamente. Colocar no Google ali, terceira DP... É o mesmo prédio que fica a primeira, a segunda DP, a terceira DP, a DHPP. É uma delegacia grande, né? Hoje as pessoas têm acesso à internet, uma simples busca no Google, você vai nos achar, mas é num local de fácil acesso, né? A pessoa, se não quiser fazer o boletim de ocorrência pela delegacia digital, pode ir até a primeira DP, faz o registro de ocorrência, eles encaminham instantaneamente ali para a gente, né? E nós fazemos a oitiva, fazemos todo o procedimento, chamamos a outra parte e damos, né, andamento ao procedimento policial. Então vamos lá. E tem um telefone? Não, você não lembra de cabeça assim? Paulo, você vai me pegar, não lembro de cabeça, mas se quiserem ligar no 197, que é o número de plantão da Polícia Civil, vai ser informado qual que é o telefone da delegacia. 197, esse é fácil então de decorar. 197 é um telefone que você pode ligar, vai cair na PJC. Isso. E aí lá você se informa direitinho lá. E acesse a delegacia virtual. Você pode procurar fazer um BO de forma virtual, né? Isso. Que é fácil. Delegacia digital, joga no Google ali, delegacia digital, Polícia Civil do MT, vai aparecer, é o primeiro site que vai aparecer. Você pode fazer o boletim de ocorrência, vai chegar para a gente. Nós fazemos a intimação das outras partes. Delegacia digital, então. Dá um Google aí, é fácil, então, assim, fica muito... E aí, antes de chamar o Lorenberg de novo aqui, antes que eu esqueça também, nós falamos aí de crimes contra a honra, injúria, difamação, que mais que nós podemos compreender como sendo do universo aí de absorção da terceira DP? Paulo, a gente tem uma vasta gama de crimes, né? Mas a gente percebe... Para exemplificar um pouco para as pessoas. A grande maioria que nós recebemos são os crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação, lesão corporal, ameaça,
A gente tem percebido um aumento também no Stalkeamento também é? Isso, Stalkeamento. isso. É o crime de perseguição, né? Então, que é aquele perseguir reiteradamente alguém por qualquer outro meio. É aquela pessoa que fica importunando, manda mensagem toda hora, vai no seu local de trabalho, né? Liga, onde você está, ela está. É o famoso stalker, né? Essa é uma inovação legislativa, né? Entrou no Código Penal em 2021, mas é um crime que a gente percebe também um aumento. E a gente apura de fato esses crimes, né? A pessoa, o suspeito será intimado, né? Terá que se explicar e vai responder um procedimento policial. Stalker é perseguidor, alguém que persegue em inglês, né? É um termo em inglês. Então, meu amigo, se você tem batido muito numa tecla que você vê que não está tendo retorno, seja virtualmente, aquela coisa de ficar abordando, assediando a pessoa pelo WhatsApp ou redes sociais, ou indo no local de trabalho ou na residência, sem que essa pessoa consinta, sem que ela permita, você é um stalker, né? E isso é crime. Então, bote as barbas de molho, porque daqui a pouco você pode ser denunciado aí e a coisa pode ficar feia. Então, e você que, por acaso, é vítima de uma situação como essa, não se cale, não é? Até porque de uma coisa que aparentemente pode não ser assim, lá tão grave, quem sabe, não é? De repente pode virar uma coisa mais grave. Então, para evitar, se no diálogo ali a pessoa não se tocou ainda, então você vai perturbar lá o Martimiano, lá na terceira DP, porque é o caso, senão pode ter consequências mais graves. Lorenberg. Delegado, mais uma vez eu vou abusar, e no bom sentido, delegado, abusar da sua inteligência, da sua experiência, do seu conhecimento para uma outra reflexão. Antes da Lei Maria da Penha, o agressor da mulher, ele era levado para a delegacia de polícia e respondia um termo circunstancial de ocorrência. E era lavrado e seguido depois ele era liberado. Não tinha nada mais. Agora, depois da Lei Maria da Penha, esse cenário mudou por completo. Aliás, o TCO passou a ser proibido para o agressor de mulher. Foi substituído pelo inquérito policial. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito disso, delegado, até para que ajude o nosso amigo telespectador a entender melhor. Foi um ganho ou não foi um ganho? E de que forma isso pode ser entendido pelo amigo telespectador? Não, sem dúvida nenhuma, professor, um ganho tremendo, né? Como o senhor mencionou, né, antigamente, uma ameaça, uma lesão corporal, né, do marido contra a mulher caía num crime comum como qualquer outra pessoa cometia, né? E aí era lavrado um termo circunstanciado. Hoje a Lei Maria da Penha proíbe. Então nós não temos na terceira DP, né, nós não apuramos, né, crimes de violência doméstica. Havendo lesão corporal, ameaça, esses crimes, mesmo com a pena menor de 2 anos, mas se tratando de uma relação íntima de afeto, de coabitação, a gente remete esse procedimento à delegacia da mulher, que o procedimento é muito mais gravoso, inclusive sujeito à prisão preventiva, prisão temporária, né? É um procedimento extremamente gravoso. E de fato, é um ganho, né? Nós percebemos a vulnerabilidade da mulher e a lei de violência doméstica foi um avanço tremendo. Ok, olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas volta já, em 1 minuto e meio, ainda aqui, falando sobre a nossa terceira DP, que é a delegacia que hoje tem como seu titular aqui o Diego Martimiano. A gente volta no instante só. Muito bem, cá estamos de volta ao vivo. Você está assistindo nessa sexta-feira de frio. Para Cuiabano é frio, vamos lá, vamos considerar que sim. Estamos aqui com a entrevista nesta noite, muito importante, falando da nossa terceira DP, Delegacia de Polícia, que diz respeito mais exatamente a crimes de menor potencial ofensivo. O doutor Diego, vamos supor que o Lorenberg, eu tenha passado um Pix, né, para
para o meu amigo Lorival, que não existe, não tem nenhum amigo chamado Lorival. Mas vou mandar para Lorival, mas aqui eu busco aqui no celular, na rapidez aqui, na pressa, cai Lorenberg, né? Lorival com Lorenberg é bem próximo. Aí eu disse lá, R$5.000. Aí paguei lá já para o meu amigo Lorival, mas caiu na conta do Lorenberg, né? E aí eu me dei conta, aí o Lorival me liga e fala assim, Paulo, você não vai me pagar não, cara, seu caloteiro? Eu falei, não, caloteiro não, eu paguei, cara, aqui tá aqui. Aí eu vou olhar, Lorenberg. Aí lá vou eu ligar para Lorenberg, caiu um dinheiro aí, cara, aqui na sua conta aí, e que eu mandei errada para o Lorival, não é para você não. Aí o Lorenberg dá onde João sem braço. Falei, para mim? Sim, Lorenberg, tá aqui o comprovante. Não, Paulo, tá errado, não aconteceu para mim não. Mas tá aqui, Lorenberg, eu mandei caiu na sua conta. Não caiu. Cervejinha do final de semana. Já. Aí o que eu faço? Lorenberg tá me trapaceando, tá tentando me engabelar. O que eu faço? Eu vou procurar a terceira DP, vocês têm como fazer alguma coisa? Esse tipo de assunto, que evidentemente eu exemplifiquei aqui, o Lorenberg não está me devendo nada, viu, gente? Não mandei nada, até porque eu não tenho nenhum amigo Lorival e muito menos R$5 para mandar para ninguém. Isso acontece com muita frequência? Paulo, interessante a pergunta e de fato acontece. E a gente percebeu, né, ultimamente, um incremento nesse tipo de situação. A pessoa acaba fazendo um Pix errado, erra um numeral do CPF, erra um numeral do telefone ali e acaba transferindo um Pix para uma pessoa que não deveria receber aquele valor. As pessoas, a grande maioria das pessoas não sabe, mas isso é um crime, né? A apropriação de coisa achada a vida por erro, ou seja, ela recebeu uma coisa por erro de outrem. A gente orienta, né? Quem tiver uma situação dessa, faça o registro de ocorrência e vá à terceira DP. O que nós temos feito? Né? A gente solicita os dados cadastrais daquela conta, intima o autor da conta que recebeu aquele valor, né? E instaura um procedimento. Em regra, a gente percebe, né? Muitas vezes a pessoa não sabe, ou acha que caiu num golpe, tem receio de devolver o dinheiro, mas assim que ela é intimada, que ela vai à delegacia, ela percebe que de fato ela recebeu um valor e que se ficar com aquele valor na conta dolosamente vai estar praticando um crime, acaba fazendo a devolução desse valor. Mas a gente percebe muitos casos acontecendo aqui, até fica fica alerta. Um alerta, se atentar na hora de fazer o Então, Pix. meu amigo, BO, caso haja resistência de Lorenberg, o seu Lorenberg, hipotético, né, que foi uma hipótese, a pessoa que para quem você mandou disser que não e tal, então você registra um BO e procure lá a delegacia. Agora, pode ter aquele caso também, doutor Diego, de o cara falar assim, Dom Paulo, de fato caiu o dinheiro aqui, só que, como eu estou devendo para o banco absorveu grande parte do dinheiro, se não todo, dizendo que o cara é um devedor. E o banco, sabe como é que funciona o banco, né? Você caiu o dinheiro lá, ele já vai abatendo, né? Automaticamente, né? Que eu acho que até é ilegal isso, viu? Mas os bancos fazem isso. Entrou dinheiro, ele vai abatendo no que você deve, né? E se ele usar esse argumento aí, vai ser ele provar que é algo plausível, né? Já aconteceu, Paulo, exatamente isso, né? Que caiu um valor na conta e o banco acabou por recolher esse valor, a pessoa não tinha como fazer a devolução desse dinheiro. Esse crime de apropriação de coisa à vida por erro é um crime doloso, então a pessoa tem que querer fazer isso. Nesse caso, me parece que ela não teve dolo, né? Não teve o que fazer. Mas, na grande maioria dos casos, né, a gente percebe que a pessoa consegue fazer a devolução. Teve alguns casos que a pessoa, até de boa fé, falou, você me divide esse valor, eu pago em duas vezes. É o caminho, você vê que são pessoas de bem, né? Buscar o consensualismo. Mas, em último caso, né, a gente faz a oitiva das duas partes, encaminha para o judiciário e o juiz decide, né, qual que... Lorenberg? Delegado, eu tenho aqui uma pergunta que eu gostaria, talvez o senhor já tenha respondido, e me perdoe se passou batido por mim. Geralmente não passa, mas se já passou batido por mim. Hoje, a formatação, o número de servidores, de delegados, de servidores da delegacia é um número suficiente para atender toda a demanda? Porque, se não me falha a memória,
o senhor me disse mais de 600 TCO, ou seja, é um trabalho gigantesco e são assuntos variados. É um número suficiente, delegado, ou ainda está abaixo do suficiente? Professor, falar que é suficiente, nunca é suficiente, né? A gente tem um volume altíssimo, falei, cerca de 1000 boletins de ocorrência para a gente despachar, para análise dos delegados, mas a gente tem tentado fazer isso fazendo um fluxograma na delegacia, com auxílio, né? Foi criado recentemente, né, no âmbito do Estado, a figura do residente técnico, que são pessoas com formação, né, superior, que prestam um teste seletivo e acabam cedidos para alguns órgãos públicos. Então tem ajudado bastante a gente, né? Não são servidores policiais, mas auxiliam. Estagiários, como eu disse, a gente tem estagiários de graduação, de pós-graduação, que nos auxiliam, que fazem esse serviço ser possível. Mas é claro que se a gente pudesse ter um incremento, seria interessante. Mas é que essa é uma realidade, não é a realidade do Mato Grosso, do Brasil, né? E a gente tenta suprir isso com tecnologia, com ideias, tentando fazer um fluxograma, tentando otimizar os trabalhos na unidade policial. O prédio é muito bom, o espaço é muito bom, né? Sim, não, a estrutura, né, melhorou muito. A delegacia antes era no Cochipó, um prédio muito ruim, né? Então o governo do estado, em relação à estrutura, melhorou demais, né? Hoje nós não podemos reclamar de estrutura, de viatura, de computadores, né? Então, de fato, houve um incremento muito, muito interessante. Ótimo. Eu fiquei devendo uma informação aqui sobre o projeto do Jaime Campos, que eu havia citado, Fazer Justiça, né? É aquele que foi, na verdade, teve avanço, foi na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que cria o narcocídio, né? Mexe ali na lei antidrogas então foi uma proposta feita por algumas mãos de magistrados de Mato Grosso, dentre eles o Dr. Marcos Machado, que esteve conosco aqui, Dr. Moacir, juiz, né? Dr. Moacir Tortato, esquecendo o nome dele, esteve conosco também aqui há uns dias, e então, para fazer justiça aqui, que o Jaime teve essa propositura, que teve avanço na CCJ do Senado Federal, agora vai para o plenário, tomara que passe também, que a gente possa criar a figura aí do narcocídio, para pegar na chincha esse povo aí que anda, que são aqueles crimes ligados ao tráfico de drogas, né? O assassinatos, homicídios, né? Doutor Diego, achado não é roubado. Vamos voltar a falar sobre isso, porque além dessas questões que nós citamos do Pix, mas tem outras situações de achado não é roubado. Aí eu posso achar uma carteira, um celular na rua e tal, e o dono aparecer. Aí, só que nesse ínterim eu já peguei o dinheiro que estava naquela carteira, ou peguei aquele celular, já fiz alguma coisa, vendi, não sei. Esse também é um tipo de ocorrência que vocês têm sempre lá, não é? Sim, é corriqueiro, né? O crime de apropriação de coisa achada. Tem esse jargão popular, né, que achado não é roubado, mas não é bem assim, é crime, nós temos apurado, ocorre na grande parte das vezes em relação a celular, né, aparelhos celulares, né. A pessoa acha um celular que foi esquecido numa loja, num carro de aplicativo, em algum local, acaba se apoderando desse objeto e passa a usar, habilita um outro chip e passa a usar. Mas a gente consegue identificar, né, a gente consegue, né, em posse do e-mail do aparelho, a gente oficia as operadoras solicitando informações se foi, né, naquele e-mail, se foi cadastrado um novo chip. Nós pedimos os dados cadastrais, né, desse novo chip e conseguimos chegar na pessoa que está utilizando. Às vezes a pessoa comprou de um terceiro, né, acaba respondendo pelo crime de receptação. Isso, né, por um valor muito baixo. Mas essa ideia de achado não é roubado, no direito penal brasileiro não cola. E tem havido muitos casos, eu tive uma informação de alguém que trabalha na PJC, de muita gente que, por extraviar o celular, esquece, por exemplo, no aplicativo, no Uber, você vai,
Aí tem muita gente que esquece. Eu já esqueci. Não assim, celular, mas esqueci alguma coisa assim, mas aí o cara foi tão decente que virou a esquina e já voltou para devolver. Mas muita gente esquece, não é? Então, muitas pessoas reclamando aí de que, não que não tivessem recebido, mas que tiveram que acionar, tiveram que fazer pagar um dobrado para conseguir de volta o aparelho. Então, fique atento também com os descuidos aí, para não perder na rua, em qualquer canto, para não esquecer também qualquer coisa, objeto de valor, não é? No aplicativo ou por onde você for. Professor Lorenberg. Delegado, de todos esses crimes de menor potencial ofensivo, se o senhor pudesse elencar 3 com maior número de registro, quais seriam esses crimes, delegado? Paulo, a gente percebe hoje que o crime de ameaça, né, é um crime que ocorre muito, né? Você ameaçar alguém de um mal injusto e grave, isso ocorre bastante. Então a gente tem apurado, tem diversos crimes nesse sentido. Os crimes, né, contra a honra em geral, calúnia, injúria, difamação, nós temos também uma grande quantidade. Lesão corporal, né, são crimes, as pessoas se envolvem em brigas e tal, e crimes de lesão corporal. Então, em regra, se eu fosse elencar os crimes que nós mais atuamos, eu diria que são esses. Mas tem outros, né, crime de dano, esses crimes nós temos bastante também, perseguição, né, esse stalking, houve um incremento, as pessoas começaram a entender o que é o crime, né, e passaram a registrar. Então, são esses, em regra, os crimes que a gente atua mais. O Stollenberg perguntou alguma coisa no bloco anterior sobre a estrutura lá. Hoje o senhor tem lá, o senhor é titular da terceira DP, quem que tem lá? São quantos delegados? O Jean está ali, o Jean é investigador, não é? Mas são quantos o seu material humano que o senhor pode contar diariamente lá? Então, Paulo, se contarmos todos os servidores, né, a gente tem de 20 a 30 servidores trabalhando na delegacia, né, entre delegados, investigadores, escrivães, estagiários, residentes. Não é pouco não, doutor? É pouco, mas a gente consegue, né, com muito esforço, dar conta do recado, né. Inclusive, a gente conseguiu aumentar, né, o número de TCOs remetidos, o número de TCOs lavrados, a gente conseguiu incrementar com esse número de servidores. Então, a gente tem que... A pessoa fala que é pouco, se o senhor dissesse que é pouco, que isso fosse uma reclamação, já ia passar para o Roveri, que vai estar aqui na segunda-feira. Ó, terceira DP está precisando de gente lá, rapaz, vamos ajudar lá, vamos abrir a mão, vamos concurso, não sei. Aliás, tem concurso da Polícia Civil aí, né? Ou teve, não sei. Mas, enfim, tem que dar uma incrementada. Mas se o delegado mesmo está falando que é pouco, mas a gente dá conta do recado, então tá bom. Enquanto não houver reclamação, vai ter que... Vai lidando isso. Mas ó, não se esqueça de, caso haja algo semelhante, em situações como essas que estão sendo colocadas aqui, 197 para denúncia ou para obter mais informações, de repente você quer ir fisicamente lá, pessoalmente lá, então você vai na Miguel Sutil e vai o endereço direitinho, ou então você precisa nem sair de casa, vai lá na delegacia digital e já manda ver lá, faz a narrativa toda lá naquele campo que você vai. É tudo bem, já acessei, é tudo bem instruído, você não vai ter muita dificuldade ali não. E até no Google, se você procurar por delegacia digital, vai encontrar com facilidade aí, evita-se da pernada, não é? Agora, se você quer ir realmente, fisicamente, pessoalmente lá, então lá também tem um endereço para que você possa procurar a terceira delegacia de polícia. Lorenberg, a última pergunta eu vou deixar para você e tem que ser curtinha para a resposta curta também. Delegado, em linhas gerais, se o senhor pudesse fazer uma avaliação muito rapidamente da Lei 9.099 de 1995, já está precisando de um reparo ou não? Eu entendo que a lei,
Que lei que é essa, 9.000? A lei 9.000 é a lei do juizado especial criminal. do juizado, Isso. é. A lei 9.099 criou o juizado especial civil e o juizado especial criminal. Eu entendo que a lei é extremamente eficiente e encontra-se, né? Ela ainda continua produzindo efeitos, né? Eu entendo que o procedimento de fato é célere, a audiência é célere, a lei continua com seus benefícios. Agora, nem todas as leis são, nem todos os crimes de potencial menor são julgados pelo juizado especial. Não, lei, por exemplo, crimes de violência doméstica não se enquadram na lei lei 9.099, os crimes militares, tem algumas exceções, né, que não se enquadram na lei 9.099. Perfeito. Esse é Diego Martimiano, que sempre vem aqui, traz um rol de informações úteis, não é? A gente fica muito contente com isso, por quê? Porque se as informações são úteis, evidentemente que você que assiste ao programa Opinião está automaticamente absorvendo-as. E isso é importante, porque essa é a nossa missão, abrir um leque aí na sua cabeça de opções quando você tiver. E eu volto a frisar, torço muito para que você não precise de nenhuma delegacia. Mas se precisar, nesses casos de hoje, por exemplo, procure a terceira DP, já falei do Google, vai lá, delegacia digital, tem também as informações da localização e tudo mais. Doutor Diego, obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite, por vir mais uma vez com essas informações preciosas. O Opinião, esse espaço, continua a postos para bem informar. Paulo, eu agradeço o espaço, professor Lohenberg, pelo carinho que você sempre nos recebe aqui, pelo respeito à Polícia Judiciária Civil. Estou sempre à disposição, assim que precisar é só entrar em contato. Ótimo. A gente entra mesmo, a gente perturba mesmo, porque em nome da boa informação a gente está sempre aqui buscando o melhor para o programa Opinião em termos de informações e lá da PJC tudo que vem são informações preciosas. Obrigado de verdade. Jean, o glorioso chefe de operações que está ali também, ele também é aqui presente, obrigado a todos os demais lá, que ele não citou o nome, eu acho que o Jean é o preferido dele, todos aí da terceira DP, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, de sempre, e pelo trabalho. Obrigado pelo trabalho prestado também aí na terceira DP, viu? Lohenberg. Até segunda-feira. Já falei que o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Roveri, vai estar com a gente aqui no Opinião, o Coronel César Roveri, às 19h30, secretário de Estado de Segurança Pública no programa Opinião. Bom fim de semana para você, se cuida, fica bem, fica com Deus também.